Bem-vindos ao Mirificast, o seu podcast sobre mundos fantásticos, literatura fantástica, autores obscuros e outros livros de gosto duvidoso, assim como alta cultura. Hoje de noite nós vamos falar de o que, Melchior, Juliano e Doc Art? Bom, hoje a gente vai falar de literatura pulp, das Pulp Fictions, não o filme, mas as revistas lá dos anos 20, anos 30, filmes, Dungeons and Dragons, Apêndice N, e vamos nos apresentar também para a audiência, né? E procurar bater um papo bem legal aí, como a gente sempre faz. Então, Juliano, o que mais vamos falar aí? Além do que o nosso Doc Art já mencionou, vamos abordar também as influências influências que os autores que influenciaram o D&D sofreram. Vamos também comentar ao longo do nosso podcast e em futuros episódios sobre influências que o D&D teve em outras mídias, obviamente. E usaremos como guia, inicialmente, o Apêndice N, ou Apêndice N. E nosso amigo Melchior aí quer incluir mais alguma coisa? Não, só para complementar, né, e a ligação, né, de tudo isso, né, desde o início dos pulps para estar chegando no Apêndice N, né, e as referências aí que foram fundamental aí para a elaboração aí do primeiro D&D. Ótimo, então a gente tem bastante conteúdo aí para conversa. Antes de continuar aí, a gente pede a inscrição no canal, o like, e que acompanhe a gente nesse episódio e em todos os demais. E compartilhe. E compartilhe, com certeza. Bom, a ideia do episódio começou principalmente com o Art, então vamos passar para ele aqui assim para dizer de onde é que veio essa ideia, né? Bom, acho que a gente podia começar explicando primeiro alguns termos aí para quem está chegando. O que é... Vamos começar, não sei se vocês concordam, né? Vamos começar falando o que é Pulp Fiction, o que é os pulps, né? Que tipo de literatura ou de história são os pulps? Quando que surgiram, né? No contexto, que contexto histórico que surgiram? E aí a gente vai vindo numa linha cronológica para fazer a referência aí com Dungeons and Dragons. Por que Dungeons and Dragons também, né? Acho que é importante pontuar o seguinte. Esse ano, 2024, agora há controvérsia se no final de janeiro ou no início de fevereiro, o RPG de mesa Dungeons and Dragons completou 50 anos de publicação da edição original. E eu tenho a felicidade de, além de gostar desse jogo e ter amigos aqui que gostam desse jogo também, a gente compartilha também o gosto pela literatura pulp que influenciou muito esse jogo. Muita gente não sabe, porque hoje o D&D ele é autorreferente, né? Então nós temos essa felicidade de morarmos próximos, né? E temos esse gosto. E aí então tivemos a ideia de conversar sobre isso, que é um assunto que a gente gosta. Sempre quando a gente se encontrava, em algum momento a gente ia falar sobre um livro legal que tá lendo, ou sobre o jogo que a gente teve algum dia, né? E aí disse, bom, vamos começar a gravar isso e divulgar, porque tem mais gente por aí, Brasil afora, que compartilha desse gosto, né? Ou por Dungeons and Dragons, ou pela literatura pulp, ou pelas duas coisas, né? E se for possível, a gente vai tentar fazer esse nexo, mostrar que existe esse nexo, na verdade, para que as pessoas passem a apreciar uma coisa ou outra, se não conhecem. Então, a ideia, ela surgiu daí. Acho que podemos começar, então, assim, pela história dos pulps. Não sei se um de vocês quer começar a falar disso. Se apresentar primeiro? Bom, eu sou o Doc Art, sou profissional liberal, sou pai de 3 filhos, sou casado, gosto de literatura pulp e gosto de Dungeons and Dragons, né? Por isso que eu estou aqui. Basicamente dá um copia e cola aí no Doc Art, segue para mim também. Eu sou o Charles e agora eu passo pro Melk. Bom, meu nome é Melchior, né? E estamos aí também pelos mesmos interesses, né? Dungeons & Dragons, pulps, né? E outros afins. Boa noite a todos, Wildos. Eu sou o Bondan.
copia e cola igualmente como os demais colegas, apreciador de literatura, D&D, pulp, games e mangá de vez em quando. Espero que apreciem o episódio. Ah, certo. Bom, os pulps eles tiveram bastante influência no D&D, né? Mas de onde é que a gente pega e encontra isso de maneira geral? A gente normalmente vê isso aí muito pela questão gráfica, né? Principalmente as edições mais antigas, que tinham uma arte bastante chocante, colorida, né? Não as primeiras edições, que era preto e branco, né? Mas pelas capas, né? Mas fora isso aí, assim, existe uma ligação assim concreta que liga o D&D com os pulps? Sim, basicamente... Bom, o Dungeons and Dragons, para quem não conhece, quem tá chegando, quem tá caindo na Terra hoje, é um RPG de mesa que ele tem como premissa um cenário de fantasia. Lá nos anos 70, quando ele foi lançado, o conceito de fantasia ele era muito mais abrangente do que a gente tem hoje. Hoje, basicamente, o que a gente tem são imitações do Tolkien, né? E naquela época, os autores, dentro da tradição pulp, eles misturavam espada, Sword and Planet, que nem eles falam, né? A gente tem o John Carter de Marte, né? Que é um cara que vai ser espadachim em Marte, entra num portal, mistura conceito de ficção científica, muito legal, muito legal. Tu não tinha essa limitação do que fantasia medieval e tal, tudo se misturava. E os autores do D&D, o Dave Arneson e o Gary Gygax, eles eram ávidos leitores da literatura pulp, desde a formação deles, né? Já quando crianças, como jovens, adolescentes, enfim, isso é coisa que está documentado. A primeira edição da edição avançada do Dungeons and Dragons traz o tal do Apêndice N, que tem uma lista de autores e livros que seriam de inspiração para que eles conseguissem fazer, para que eles pensassem as regras para inserir para emular aquelas histórias numa mesa de jogo, né? Essa basicamente é o nexo. Mas vamos pegar, minha sugestão, a gente fazer o seguinte, para aquele cara que vai escutar isso aqui e não tem a bagagem, não conhece nada. O que é a literatura pulp? Né? Alguém quer falar? Senão eu entro na vez. Literatura pulp, primeira coisa, quando é que ela surge? Ela surge nos Estados Unidos por volta da década de 1920, período pré-crise financeira deles, pós Primeira Guerra Mundial. Por que o termo pulp é usado? Porque as histórias pulp eram praticamente impressas em papel barato. E esse era o termo usado para esse tipo de impressão naquele momento histórico. Por isso que se convencionou pulp. Além disso, os autores que escreviam para esse modelo de publicação era um modelo de história mais rápido, de consumo mais rápido. Não tinha uma pretensão artística mais elevada. Eles não estavam tentando escrever Homero, por exemplo. É algo para a população em geral. E isso se tornou popular na época. E acabou chegando no Gary Gygax e no Dave Arneson. Mas assim, não sei se o Melchior ou o Charles querem falar isso, tá? Mas do que tratavam essas histórias de literatura pulp lá, né? O pessoal publicava isso em revista e tal, em papel barato, mas quais eram os temas, o que rolava aí, né? Bom, né? Então, é só para realçar ali, né? Foram publicações ali por volta mais ou menos de 1900, né? 1950 ali, né? Essas publicações dos pulps, né? Nesse período longo aí, né? E como o Juliano falou, né? Era uma publicação voltada para o público, para o grande público, né? Para todo mundo, na verdade, né? Mulher, homem, criança, né? Jovem ali, então todo mundo meio que consumia, né? Esse tipo de livro, né? Esse tipo de revistas, né? Então, e eram histórias, né? Que ali tinha de aventuras, né? De detetives, né? E né, de ficção científica, né? Tanto que no início, né? Muitas revistas publicavam tudo junto, né? Uma história de cada, né? Cada gênero, né? E depois que foi surgindo mais revistas especializadas, né, em determinados assuntos, né?
E entre os gêneros aí, assim, boa parte ali, o que fazia bastante sucesso inicialmente era justamente o Velho Oeste, né, que surgiu já anteriormente, enfim, mas tinha muitas publicações que focavam muito em Velho Oeste, mas tinha também de romance, e à medida que foi caindo no gosto, aí foram ficando bastante apelativas. Elas tinham revistas com capas bastante apelativas, normalmente com mulheres com poucas roupas, né. Um gênero que fez bastante sucesso também foi de detetives. Dentro desse ramo dos detetives, inclusive, saíram grandes autores, como o Raymond Chandler e o Dashiell Hammett, que depois foram ter bastante sucesso também no cinema. Eu, pessoalmente, gosto bastante dos pulps de detetives também. Eu não sei se mais alguém aqui compartilha esse gosto. Sim, foi até na revista Black Mask, né? Uma Máscara Negra, né? Seria, né? Uma tradução ali mais... Foi na Black Mask que surgiu o Sombra e o Aranha. Não, mas eles são mais ou menos os nomes que tu falou, né? O Raymond Chandler, né? E outros, né? Nasceram nessas revistas, né? O Sombra e o Spider, eles são os precursores do Batman, né? Então tem muitos personagens que posteriormente foram migrar para os quadrinhos, para o cinema, que ou migraram totalmente, como, por exemplo, o Tarzan, que até inclusive está aí mostrando, nascido nos pulps, como outros personagens que foram inspirados pelos pulps. Mas para o D&D propriamente, tinham uns gêneros mais específicos que acabaram inspirando bastante, que foi um gênero surgido justamente nos pulps, que é o Weird, e também a própria questão da fantasia e ficção científica, que de início era até um negócio meio misturado, né? Não tinha essa distinção. Era misturado. A gente vai ter... Era subsumido, né? Fantasia e ficção científica, era tudo dentro de uma coisa só. Mas assim, pra gente fazer um apanhado do que a gente falou até agora. Então, as Pulp Fiction são histórias de entretenimento barato para consumo em massa, surgida lá no início do século XX, que vai ter ali uma ascensão até os anos 50, né? E é voltado para as classes desfavorecidas, para a massa. Por que eu falo isso, né? A gente vai pegar... Estamos falando aqui dessa história, surgiu assim, surgiu assado. Qual era o contexto histórico que a gente estava vivendo na época? A gente tem o final da Primeira Guerra Mundial, gripe espanhola, o advento do modernismo, né? Os anos 20, que eles chamam os loucos anos 20, vai ser a sociedade norte-americana, ela está se transformando, ela vai ter passa a ter um ritmo diferente. Começa a quebrar vários paradigmas. Né? O niilismo, hedonismo, subversão de valores tradicionais, vai culminar com a crise do crash da Bolsa, a crise de 29. Os anos 30 nos Estados Unidos vão ser de uma crise profunda, de uma profunda recessão, o que só vai ter uma mudança lá pelo New Deal no final dos anos 30, né? A controvérsia, não quero entrar na questão econômica, mas a gente vive um mundo de pessimismo, de desencantamento com a realidade, e aí a gente pode ver que surge a busca do público por esse tipo de história. Não tinha televisão, o rádio era algo que era ainda incipiente, né? Então, dá pra gente ter uma ideia do porquê que essas histórias fizeram tanto sucesso, né? E a gente tinha de tudo que era gênero. Tu tinha detetives, tu tinha ficção científica com fantasia, tu tinha o gênero weird, que é esse que vai ser o que vai influenciar o Dungeons and Dragons lá depois, né? Tu tinha os gêneros de aventura bastante, que daí tem o Tarzan, tinha o Doc Savage, e inclusive antes do programa ali, pesquisando ali a respeito, eu descobri que inclusive tinha o subgênero das aventuras de Zeppelin. Olha só. Porque o negócio era tão diversificado que começou a ganhar subgêneros bem esquisitos, né? Então tinha um gênero que era o subgênero de Zeppelins, onde é que tu tinha aventuras com algum cara que se passava nas alturas e tudo. Lembrando que nos anos 20 o Zeppelin ainda era visto como uma forma futurista de... Era visto como futuro, até por isso que a Paris tem a Torre Eiffel. Eu achei muito curioso isso, que tinha ser um subgênero de lugar de embarque para os Zeppelins Adventures. Até isso é uma coisa que tu falando, só um ganchinho rápido, até para uma futura discussão, Charles e Melchior, sobre a diversidade de temas dentro do Pulp, né? Aí pegando o período histórico, essa produtividade criativa dos autores de Pulp, né? E também dos gêneros,
Agora eu fiz a conexão aqui. Cara, como o mangá tem isso também. Eu fiquei pensando assim, quando vocês estavam falando, cara, o mangá tem gênero de horrores de coisas. Não só, história em quadrinhos de super-herói. Não, detetive, sobrenatural, suspense, thriller, terror, horrores. Eu fiquei pensando, será que não foi na época da Segunda Guerra Mundial, pós-Segunda Guerra Mundial, quando eles começaram a restaurar o Japão e a influência do pulp não acabou migrando para lá? Porque se eu vejo no mangá, por exemplo... É uma hipótese, né? É uma hipótese. Pode ser A ser investigado para futuros episódios. Não, com certeza, né? Até porque o Pulp é uma publicação americana mesmo, né? Teve umas outras influências anteriores, né? Que também influenciaram até na Inglaterra e tudo mais, né? Mas esse tipo de história, né? Como o Arthur também mencionou, né? Daquele período econômico, tudo que estava acontecendo, né? O pessoal procurava, né? Histórias de heróis ali, durões, né? Que aguentavam tiro de bala e tudo mais, né? E com vilões ali implacáveis e o cara salvando o dia, né? Era o tipo de literatura que o pessoal queria ler, né? Um tipo mais fácil, assim, né? Mais identificava ali o herói, o vilão, né? E o que estava acontecendo ali, né? Por trás ali, né? Do tema ali da história, né? Só para a gente organizar, nós temos aqui 2 microfones, não tem problema sair isso. Quem quiser falar sempre fica com um outro microfone na mão e a gente vai sabendo. Aí o cara termina, põe na mesa, o próximo que quer falar já pega, que a gente já sabe, já passa a bola e assim vai fazendo rodízio. Pode ser? Pra gente não dar ficar aquela coisa, né? Tu queres trazer uma coisa mais do histórico dos Pulp? Daí, senão eu vou fazer vou puxar o gancho com o D&D. Um complemento aí com o que o meu cara aqui estava comentando, né, sobre essa questão aí dos roteiros mais simples. Isso aí muitas vezes era a própria exigência editorial, né? Então, porque os editores eles queriam vender. Então, a história quanto mais comercial, que nem novela hoje em dia, aí, séries, quanto mais mastigado, mais simplesinho, melhor, né? Mas surgiram ali algumas coisas bem interessantes até na questão do pulp. Por exemplo, nas histórias de detetive, quando tu pega, por exemplo, o Chandler, ele vai... na verdade, começa com o Dashiell Hammett. Ele vai desconstruir a questão do detetive como era o Sherlock Holmes, né? O detetive do Chesterton, qual é que era mesmo? Padre Brown. E também tinha o... Simonin, não me lembro qual é que é o nome dele, mas eles eram aqueles detetives mas eles eram os detetives mais tradicionalzão, limpinho, né? E o Chandler ele vai trazer esse detetive mais sujo. Mas o meu cara estava comentando ali sobre esses gêneros ali, eu acho que ele pode continuar ali a história, que era mais um parênteses em cima do que eu ia comentar. Não, outro detetive é Simon, se eu não me engano, né? Outro também que tinha um lance que ele era, tipo assim, meio que tinha um certo interesse, assim, né, pelo criminoso, assim, né, não de idolatrar, mas uma preocupação, assim, mais no lado psicológico, né, nele, né. Então, também é um bem famoso, né. Mas também, só até para complementar, que eu me lembrei também que outro tema de história ali que o Charles falou, né, tinha o Zeppelin, né, mas também tinha história de beisebol, boxe e tudo mais, né. Então, era só isso que eu queria dar esse última complementação ali que... E, assim, quem são os grandes caras dessa era? Vamos falar assim. Vamos pegar o recorte. A gente sabe, não falamos, mas o Pulp ele vai ser bem estável até os anos 50. Depois, por diversos fatores, advindo da televisão e outras mídias de massa, ele vai bem que ficar de lado. Ele dá uma espécie de renascimento ali nos anos 70 e no meio dos anos 80. Mas essa primeira era, vamos falar da era de ouro dos Pulp ali, né? Que vamos pegar assim, anos 20, anos 30, né, até o meio dos anos 40. Quem, para vocês, assim, foram os caras dessa... Quem são os autores? Porque às vezes a gente tá falando do Pulp e o cara não sabe quem é. Mas se falar que um autor... Tem autores aqui, se a gente falar, muita gente sabe quem é e acha... De repente até acha que isso é alta literatura, não é, né? Mas surgiu lá nessas Pulp Magazines e nesse consumo aí, nessas histórias de entretenimento barato. Sim, com certeza, Arthur. Arte. Dos autores que nós conhecemos, e são vários, assim, os que eu acredito que o público que está nos ouvindo vai reconhecer, por exemplo, é o H.P. Lovecraft, autor de Nas Montanhas da Loucura, por exemplo,
Outro, acho que mais famoso até que o Lovecraft, é o Robert E. Howard, o criador do Conan, criador do Solomon Kane, do Rei Cool. Esses são autores que vocês vão conhecer. Além de mesmo... Eu não tenho outros aqui para poder o mostrar. R. Burroughs, né? O Rice Burroughs, Sim, do Tarzan. Edgar Rice Burroughs, com certeza. E de Princesa de Marte. Teve outros autores que daí não são na área da fantasia, né? Que também se destacaram muito, como o Isaac Asimov, que também fez. O Ray Bradbury, também surgiu nesse. O Arthur C. Clarke. O Arthur C. Clarke, exatamente. O próprio Raymond Chandler, que também foi bem grande, assim. E o predecessor dele, o Philip K. Dick? Acho que não sei. Philip K. Dick também é dessa época. E, se eu não me engano, a própria Agatha Christie começou nos pubs, cara. Então, assim, teve vários autores se for cachorro esse aí, a audiência vai comentar. Vai ter um cara raivoso. Não, se eu não me engano, a Agatha Christie, ela também... A mulher é velha pra caramba, cara. Aliás, ela morreu ou não morreu, cara? Eu não sei se ela tá... Tem que pesquisar, cara. Eu acho que morreu, porque ela já era velha há bastante tempo. Pode ser, né, cara? Então, assim, muitos dos autores, assim, eles acabaram... Os grandes autores acabaram se destacando, né? Alguns em vida e migraram daí para o que se chamava de alta literatura. Lembrando que os pulps não tinham nenhum respeito na época. 76, então morreu há muito tempo, tô muito desatualizado. Caramba, 2 anos depois do D&D surgir, cara. Ela é de 1890. Tá, então faz pleno sentido ela ter escrevendo nos pulps ali. Então tá tranquilo. E... Então, Eu perdi o fio da meada, cara. Cara, não tem problema, depois tu retoma. Mas, enfim, deu pra dar uma ideia de... Quer falar um... Não, só também o Zorro, né? Não esquecendo também, né? Que o Zorro, claro. É nesse início, né? Vamos falar de personagem assim, ó. Mas acho que o mais importante, assim, de todos, foi o primeiro, na verdade, né? É do autor, né? Do Edgar Rice Burroughs, né? Que é Tarzan e John Carter, né? E esses começaram, né? Foi o que teve muito sucesso, Sim. né? E que manteve até a revista, né? Que foi publicada na All Store, né? Foi a publicação dela original, né? Ele pega o Edgar, ele pega o íntimo, vou chamar ele de Edgar. Ele pega uma época de... O Lovecraft acho que vai publicar a primeira história dele lá no final dos anos 20. O Edgar, ele publica ainda em 1912, né? E aí ali a gente tem o Tarzan, o John Carter. O Tarzan é o mais conhecido, eu acho, né? E é bom. E é bom. O John Carter. Outros personagens pulp aí pra galera. O Zorro. Conan, o Bárbaro. Esse aí, muito conhecido no Brasil. No mundo inteiro, mas no Brasil ele é... Eu acho que depois dos Estados Unidos é o lugar onde ele é mais popular, assim. O pessoal no Brasil gosta muito do Conan. Tem outros personagens. O Lovecraft não tinha personagens específicos, né? Tinha as criaturas e todo aquele universo. Aliás, vai ser tema de alguns episódios. A gente vai trabalhar em cada episódio aqui do podcast algumas histórias de alguns autores. A gente vai depois explicar o formato, mas é muito material para a gente conhecer. E por que é importante? Importante talvez não seja a palavra. Mas por que quem gosta de cultura pop hoje, né? E aqui eu vou fazer já o link com o D&D. Por que quem gosta de cultura pop precisa conhecer os pulps, na visão de vocês? Só também para complementar isso aí, muitos desses autores, né, que publicaram nos pulps, né, depois tiveram livros publicados, as histórias deles, né? Alguns tipo que nem o John Carter foi lançado em tantas partes, né, ao longo da revista ali. Então, né, mais tarde, né, esses autores foram publicados livros, né, dessas histórias, né, às vezes reunindo vários contos, né, romances completos. E daí chega então no material que o criador do Dungeons & Dragons teve acesso, né? Foi a partir dessas brochuras, né? Desses materiais aí que ele teve acesso, né? A esse universo aí, né? Da fantasia e ficção científica, né? Para começar a criar o imaginário dele, né? Então surge o Dungeons & Dragons, né?
começou a ser trabalhado já ali em 1972. O Gary Gygax e o Dave Arneson começaram a colaborar para regras suplementares para wargames de fantasia medieval, porque esses caras eles eram wargamers. Wargame é um jogo de mesa onde se tem um cenário de guerra fictício ou uma replicação histórica de uma batalha, em que tu tem dois ou mais adversários e tem um árbitro para definir questões que as regras não cubram, né? Esses caras, então, eles vão trabalhar num suplemento chamado Dungeons and Dragons, regras de wargame de fantasia para usar com papel e lápis. Não existia o termo roleplay game, não se usava, não se conhecia isso, né? Então, a proposta era que, em vez de controlar grandes exércitos, tu iria controlar cada jogador controlaria uma unidade em cenários específicos. E aí, ali, tu tem, então, como base um cenário pseudo-histórico de medieval, da Europa medieval, e aí tu vai incorporar nisso aí toda essa salada de fruta de gêneros e conceitos que eram os pulps. Tu vai ter espada e feitiçaria, tu vai ter alta fantasia, ficção científica, tudo misturado dentro daquele... Tudo seria possível inserir replicar com as regras daquele jogo, né? E... Depois, 3 anos depois da publicação do Dungeons and Dragons original, vai vir uma edição avançada. O jogo ele foi amadurecendo, as regras foram sendo incorporadas. E o Gary Gygax, ele, no Dungeon Master Guide, que é o livro guia para os mestres do jogo, o mestre seria, para fins do RPG, o equivalente ao árbitro dos wargames, uma lista de literatura educativa e inspiracional, ele colocava assim, que era para pelas pessoas que estavam começando a jogar e queriam ideias para elaborar cenários, poderiam recorrer. E aí ele vai listar autores em que ele sugere que se conheça a obra como um todo, e alguns autores com uma obra específica, com um livro específico, né? E ali, basicamente, toda a lista dele, ela é muito grande para eu citar nome por nome aqui, mas a gente vai falar de alguns nomes, né? Ela basicamente é de autores e de literatura pulp. Então, e aí por que tá? Mas e aí, né? Eu não vejo, conheci o Dungeons and Dragons sei lá, 5ª edição, 4ª edição, 3ª edição, eu não identifico essas raízes. Bom, tu não identifica, mas elas estão lá, porque o Dungeons and Dragons ele passou a ser autorreferente, depois de muito tempo ele já não mais socorre dessas fontes, ele passa a ter o lore próprio, histórias próprias, literatura própria, e basicamente grandes nomes da indústria dos videogames, de séries, de livros de ficção, aí do final do século XX e do início do século XXI, passaram pela TSR ou pela Wizards of the Coast, que são as detentoras da propriedade intelectual do Dungeons and Dragons. Então, e ele basicamente influenciou todo mundo. Hoje tu joga um Skyrim, pega um RPG. Doom, enfim. Doom, sim, os caras do Doom lá. Depois Doom vou fazer total Dungeon Crawl. O Doom é total. Os caras disseram, não, era o Heretic aquele. O que era o Heretic? Era um clérigo, um mago e um guerreiro numa dungeon lá, dando, né? E que eram as 3 classes originais, né? Não tinha. Pra quem conhece D&D, não tinha o ladrão. As 3 classes originais eram o mago, o clérigo e o guerreiro. E então, assim, o D&D ele é muito importante para a indústria de videogames, não por representar um aspecto econômico, mas por influência dos criadores, né? Sem o D&D, muito daquilo que a gente tem como conceito hoje de fantasia medieval e até ficção fantástica em jogos e filmes não existiriam. Então, por isso, essa importância. E começa, então, com essa questão da inspiração dos pulps. E aí eu até vou puxar a orelha aqui do colega, porque ele deu a entender que o Gary Gygax, né, que escreveu o Apêndice N, com as sugestões de obras deles, ele não conheceu os pulps unicamente por brochura. O cara era velho, ele estava lá quando estavam publicando. Inclusive, o primeiro livro, a primeira revista pulp que ele leu, a primeira história pulp, ele era um grande... Ele gostava muito de histórias fantásticas em geral. O pai dele contava histórias fantásticas para ele. O pai dele, pelo visto, também era consumidor de histórias fantásticas, né? E o primeiro pulp que ele leu foi o Conan. Foi A Fênix na Espada.
que é a primeira dele que tem aquela capa com ele lutando com uma serpente gigante. Definidor isso, né? E ele realmente, do Conan ele cita tudo, né? Mas ele depois disso aí começou a acompanhar bastante os pulps, ainda nas revistas. E ali ele vai gostar muito do Robert E. Howard. Mostra pra câmera ali. A câmera que tem que mostrar mais perto. Essa aí, só pra gente, né? É a edição do Conan da Pipoca e Nanquim, né? Uma excelente edição. Se o cara quer conhecer o Conan... O filme do Schwarzenegger é legal, tá? Vergonha, aquele prazer vergonhoso, tá? Mas assim, o filme não tem nada a ver com o personagem de verdade, tá? O personagem. Querem conhecer o Conan, vão atrás desse livro aí, dessa coleção. São 3 livros do Pipoca e Nanquim, só fazendo... É um merchan gratuito aqui, lançaram agora um box completo com todas as histórias dele, inclusive. Vale... isso aí. Mas conclui. E inclusive até foi interessante mostrar ali a capa, né? Porque é Weird Tales, que de fato, né, foi a base de lançamento de 2 dos maiores, dos autores que são reconhecidos como... Porque muitos desses que a gente citou, Agatha Christie, o Raymond Chandler, Isaac Asimov, depois eles meio que esqueceram que a origem pulp, né? Eles começaram a virar grandes escritores e não eram mais relacionados. Mas Robert E. Howard e o H.P. Lovecraft é sempre pulp, né? Até porque o Lovecraft, durante a vida dele, não gozou de grande prestígio, né? A gente vai fazer depois trabalho mais aprofundado sobre ele. E o Howard não. O Howard até ele teve bastante sucesso em vida, mas ele não teve uma vida muito longa. Se fosse maior, provavelmente ele teria migrado para outros livros, né? O último livro que ele publicou ali, que é A Hora do Dragão, foi escrito para ser um livro, né? Acabou indo para os pulps. E essa revista, então, ela inspirou muito o Gygax, que depois ficou aficionado, começou a procurar mais literatura fantástica. Pela bibliografia dele, ele assim, se comenta que até nos anos 50 ele tinha lido tudo que existia de fantasia na América. Então, alguns anos depois, ali, ao jogar o Wargame, ele realmente vai buscar essas fontes literárias dele para fazer um cenário que se enquadrasse aquilo, porque ele percebeu, não num sentido de gosto num primeiro momento, mas no sentido mercadológico, de que existiam vários Wargame, mas não existia um Wargame de medieval e fantástico. E aí ele vai fazer baseado nisso. E ali os anos 70 é o boom da fantasia, né? Porque além do pulp, agora tem gente que vai dizer, meu Deus, tu vai colocar o nome desse senhor junto com os pulp. É quando o Senhor dos Anéis estoura, né? Nos anos 70. O Senhor dos Anéis não é pulp, tá, gente? Vamos deixar isso claro. Mas também influenciou D&D. Vai ter controvérsias aí sobre em que medida, mas também influenciou. E, assim, para pontuar, né? O que a gente vai fazer aqui nesse podcast, então? Já anunciando. O que interessa para nós... Esse ano é o ano de Dungeons and Dragons, pelos 50 anos desse jogo, por tudo que ele representa. Para nós, pessoalmente, mas também para a indústria de entretenimento, né? É uma marca que... Assim, o jogo em si é um nicho, mas a marca ela é pesada, né? E nós vamos ler os autores e obras do Apêndice N. E aí, alguns autores têm uma obra muito extensa, então a gente vai dividir por temas e vamos apresentar sempre todo o podcast a partir desse. Esse aqui tá meio doido, a gente está testando, vamos ver o que funciona e o que não funciona. Mas a ideia é que a partir do próximo, a gente comece a trabalhar os autores e livros citados no Apêndice N, de maneira a apresentar para a audiência e para nós mesmos, porque nós não lemos, nós não somos nerds do Apêndice N, algumas obras e autores nós conhecemos, mas a gente vai conhecer nessa jornada, e à medida que a gente for conhecendo, a gente vai trazer as nossas impressões, e nós vamos dizer se é bom mesmo ou se não é, né? Vocês chegaram a ler algum desses livros aí? Tipo, da minha parte ali do Apêndice N, ali, o que eu li foi Lovecraft, foi realmente Robert E. Howard, A Princesa de Marte, não me lembro de outro. Senhor dos Anéis, né? O Hobbit. Mas, fora isso aí, vocês chegaram a conhecer algum outro autor, ter contato com a obra de algum? Charles, além dos autores que tu já mencionou, o Jack Vance, Contos da Terra Moribunda, que foi o que influenciou o Gygax e o Anderson na questão do sistema de magias dele, mas principalmente, a princípio, esses são os mais conhecidos, o Edgar, o H.P. Lovecraft, o Robert, o Tolkien, esses são os principais, porque são tão bem-sucedidos na obra deles que acabaram se popularizando, entre aspas, né?
Mas a gente não vai se limitar a esses que são os mais populares. A gente procura explorar o máximo possível do apêndice N. Eu tenho curiosidade, porque esses aí o pessoal até, em geral, conhece um pouco o nome, exceto aí o Jack Vance. Então, aquele sistema louco lá de decorar magia e esquecer vem do Jack Vance. Essa questão, eu também achava essa questão louca, né? Até conhecer, ler o Contos da Terra Moribunda. Que não faz sentido, mas é magia, porque a gente ficou tão acostumado com aquela coisa, aquele trope do mago que ele faz feitiço como ele quer, usando, né? A la vontade, que nem a gente diz, como um recurso literário para acontecer uma coisa que o autor precisa que aconteça na história, né? E por desconhecimento desse sistema vanciano. O que é o sistema vanciano? O sistema vanciano de magia é o seguinte: a magia ela é uma arte perdida, basicamente, né? Em que o feiticeiro ou o pretenso conjurador lá, ele tem que resgatar fragmentos de textos, e aquilo é uma linguagem totalmente incompreensível, porque é uma linguagem morta. Então ele precisa de um esforço tremendo para incorporar aquelas palavras mágicas no cérebro dele, e quando ele executa aquilo, é como se fosse uma prova de concurso, assim. Depois de fazer, ele fica tão exausto que aquilo se perde, ele tem que depois preparar de novo. Né? Mais ou menos grosso modo. Por isso que é o sistema vanciano. Dentro daquela lógica do universo de Jack Vance, faz todo sentido. E para um jogo também, de maneira a limitar esse recurso da magia. Porque, né? Que a magia, digamos, seria o poder de impor a tua vontade sobre a realidade, né? Claro, vai existir outros conceitos, mas aqui falando do que normalmente o que a pessoa pensa, o cara que é mágico é aquele que molda a realidade ou engana, ilude, né? Então, sim, é daí, né? Mas pegando aqui, por que a gente vai... Se a gente... Dentro da literatura pulp, a gente vai ver que isso que influencia o D&D é o pulp fantasy, né? Que a gente vai ter ali basicamente o gênero weird, o sci-fi e a fantasia propriamente dita. O sword and sorcery, né? Espada e feitiçaria. Porque esse é o que é o nosso interesse, por enquanto, né? Então, quem são, assim, eu digo, dessa lista toda, pra gente falar rapidamente, assim, tem o Tolkien, que tá no céu, e não é pulp, né? E esse todo mundo conhece. É o Coringa da lista do Gygax. Por que o Coringa? Porque se tu analisar a lista toda do apêndice N, todos são escritores pulp. O J.R.R. Tolkien é o único que não tem esse background de escritor pulp. Ele é quase um acadêmico que caiu de paraquedas dentro da lista do Gygax. É de fato um acadêmico, né? Mas então a gente tem... Vamos lá, não sei se vocês concordam comigo, mas o Tolkien que está no céu, né? Aí tem uma primeira prateleira. Quem seria essa primeira prateleira aí? Eu colocaria o Robert Howard, o H.P. Lovecraft e o Rice Burroughs, pela importância do... o Tarzan é muito importante. Talvez o Jack Vance, nessa, ou vai para uma segunda prateleira. O que vocês acham, hein? O cara tá muito quietinho. Não, com certeza, né? O Tolkien em acima, né? Não tem como errar, né? Daí, seguindo pelo Howard, né? Com Conan e toda sua mitologia ali por trás, né? Acho que o Lovecraft, né? E também o Jack Vance, né? Não, acho que daria para considerar essa sequência, né? Bem boa, né? Para descrever, né? Quem mais que a gente tem, então, numa prateleira abaixo, vamos colocar aí. E lembrando assim, ó, esse é o nosso gosto, tá? Quem quiser odiar, quem discorda, não tem problema, pode discordar, não é... Exatamente. Nós não somos acadêmicos, né? Assim, esse é dentro do... E outra, a gente tem um conhecimento limitado. Daqui a pouco eu vou pegar lá uma obra, sei lá, de um outro cara mais obscuro, Roger Zelazny, ou Gardner Fox, obscuro em termos, né? E vou mudar aqui minha opinião, vou colocar o cara lá no patamar do Lovecraft e do Howard, e aí Sim. Pelos meus critérios, o cara pode usar o critério que quiser, né? Lembrando que lista é gosto, né? E gosto a gente... Só para esclarecer para nosso público, tá? A gente não tá aqui para cagar lei para ninguém. Fique bem claro, não fiquem com dodói. Mas um autor que eu compartilharia, Lord... sempre confundo... Dunsany, que foi um autor... Acho que daria para chamar ele de pré-pulp, porque ele é mais velho, acho que de todos eles. Esse é um cara que não é pulp. Esse é outro cara Verdade. É um autor que não é pulp,
que o Lorde ali não é frescura, o cara era realmente um aristocrata e um produtor e um escritor assim bem produtivo e que influenciou 3 autores do Apêndice N, que é o Tolkien, só me completa a arte. O Lovecraft, o Tolkien, eu digo, o Dunsany é o elo perdido entre o Howard, o Lovecraft e o Tolkien, que são 3 autores bem diferentes, né? Uhum. E eles têm em comum essa influência do Lord Dunsany, né? Não conheço a obra dele em profundidade, nem disse, a gente vai conhecer com o passar do tempo aí. Vamos fazer as leituras para gravar os episódios. E a gente vai começar com quem, o Charles? Quer dar uma palhinha aí? Bom, meu caro não quer fazer nenhum adendo. Não, tá tranquilo. Bom, como o Arthur ele comentou, dentro do Apêndice N tem autores que têm obras citadas e tem autores que são citados nominalmente pela obra integral. E um desses autores é justamente um dos mais queridos, hoje em dia, cada vez mais queridos, né, que é o H.P. Lovecraft. E eu já tive a oportunidade de ler boa parte da obra dele. Faltou alguns continhos menores, mas no mais já li tudo e realmente é muito legal. E então a gente vai começar por ele, vendo essa obra dele aí toda. Vamos dissecar toda a obra, ou praticamente toda a obra do Lovecraft. Porque o Lovecraft, ele não tem simplesmente alguns contos legais, ele tem os contos legais que se interligam. Então, quando tu lê a obra do Lovecraft, tu começa, é que nem lá o UCM, né? Mas o UCM do horror, né? Então tu começa a fazer conexões. Tu até mencionou que ele não tinha um personagem. Por incrível que pareça, ele tem um personagem que é recorrente, o Randolph Carter. Não vão me odiar os nerds do Lovecraft. E não dá pra negar que o próprio Cthulhu é um personagem, aí, embora seja do mal, né? É o grande nome, talvez, dos pulps, né? Então a gente vai começar no próximo episódio a falar sobre esse personagem tão bizarro que é o próprio Lovecraft. E começar então a percorrer o seu caminho de horror cósmico. E vai ser uma jornada bem legal. Acho que o pessoal vai curtir bastante. É interessante o seguinte, a nossa proposta aqui, nós vamos... Isso aqui surgiu como, na verdade, um clube de leitura, tá? Antes da ideia de fazer o podcast. Que disse, olha, vamos ler as obras aí, ver que tipo de inspiração que vem aí, né? E conversar sobre elas, né? Isso aí, por que vamos gravar isso então? Então a gente vai estar aqui não para fazer teoria crítica em cima disso, ou fazer grandes identificações de simbologia, né? Claro, cada um aqui tem uma formação, um conhecimento dessa cultura, nós vamos ler esses contos, vamos dizer o que a gente acha, o que a gente gostou, o que a gente não gostou, fazer apontamentos, ganchos com o que a gente conhece, e tentar agregar para o público. Eu acho que é bom ficar claro isso, porque senão os caras são pseudo-entendidos. Não. A gente vai ler, alguns já leram essas histórias, outros a maioria a gente vai estar lendo a primeira vez e a gente vai vir dando a nossa opinião, e não tem problema nenhum nisso aí. E por onde é que a gente vai começar, então? Porque eu já vou entregar que tu é, por enquanto, o fanboy do Lovecraft aqui. Né? Pra caramba, pra caramba. Então, brilha os olhinhos. E ficou contigo a incumbência de dividir a obra dele em temas pra gente, né? Sim. Por onde é que a gente vai começar? Não, como comentei, vai começar pelo homem em si. O Lovecraft, embora ele tenha uma vida, de uma maneira geral, bastante monótona, mas é um personagem interessante para se conhecer, né? A personalidade dele. Então a gente vai trabalhar um pouco sobre ele. E não tem como fugir, né, da gente começar pelo começo, que eu sei que não é o primeiro conto dele, né, o Cthulhu, mas o Cthulhu é a grande base de toda a obra do Lovecraft, Cthulhu Mitos, né, tem gente que não conhece o nome do Lovecraft, mas conhece o Cthulhu, né, o Cthulhu, sei lá como é que pronuncia, o Cthulhu, né, pelo que se fala lá no conto, é num tom meio gutural, assim, que tem que se falar o Cthulhu. Mas a gente vai falar Cthulhu porque é meio vergonhoso ficar falando de uma maneira meio black metal, né? E como também é um ser ancestral e tudo mais, né? Não tem uma pronúncia correta também, né? E se tu começar a pronunciar meio certo, pode ser meio suspeita, né?
Pode estar já meio influenciado aí. Já vai despertar a ira dos ceitistas então, aí, dos muito, cultistas né? loucos. É melhor não saber muito também, né? Tomar cuidado com isso aí. Uma coisa que a gente vai trazer também é o seguinte, ali, feita a leitura da obra, os nossos comentários, a gente vai relacionar onde é que isso está no D&D. Então, que regra, que aventura, que monstro, que item mágico, que particularidade... Vou dar meus 2 centavos de nerd do D&D aqui. O D&D é basicamente o seguinte, ele tem os chamados building blocks, os blocos onde o jogo ele é basicamente construído o seguinte: monstro, item mágico e magia, né? A variação dessas 3 coisas que vão construir o jogo em si. Tu constrói a partir desses 3 elementos. Então tu sempre vai trazer... Tem um monstro que ele tem uma magia que funciona contra aquele monstro, ou um item mágico. E uma coisa ela surge para superar a outra numa espécie de corrida armamentista à medida que os níveis avançam. Originalmente ele é... Quem sabe ler regra por trás, o subtexto da regra, percebe isso, né? São os building blocks do jogo, né? Então a gente vai sempre pegar os elementos dessa história e dizer, qual building block aqui do D&D esse autor, essa história que influenciou, né? Por exemplo, dentro do Senhor dos Anéis, a gente tem o Balrog, né? Que originalmente era Balrog no D&D, depois por uma ameaça de processo ele trocou o nome. Tu tinha literalmente nas regras do jogo Hobbit, Balrog e Ents. Aí trocou para Halflings, Balor e Trents, né? Então, mais ou menos isso. Tu tem aquela espada do Elric lá, a Stormbringer, né? Que também tem o seu paralelo numa aventura lá. Então a gente vai trazer esses elementos de curiosidade aí. Chora de nerd, né? O negócio, né? Só para complementar, né, e muita coisa específica tá bem nesses livros dessas histórias, desses autores, né, tipo, algum monstro específico, né, uma classe ali que nem aparece, né, depois até como complemento, né, o paladino, né, o ladrão, tu encontra, então, várias influências, né, nos próprios personagens desses autores, né. Sabe de onde é que saiu o paladino? Sim. De onde é que saiu? Do Paul Anderson, o conceito paladino do livro 3 Leões e 3 Corações. Pô, cara, e tu não falou isso antes, meu. Vai dar uma peteleca aí no meu cara. Dá um briefing pra nós, o que é essa história? Essa do Paul Anderson, né? Então, só para pegar ali, citado no apêndice N, né? Com 3 obras, né? De fantasia, né? Ele é citado 3 obras só, não, tipo, ler tudo dele. Porque não. Esse é um cara, só fazendo uma nota de rodapé, que ele foi bem publicado no Brasil, naquela coleção Argonauta, aquelas edições Europa América. Sim, sim. Quem colecionava ficção científica nos anos 60 e 70, com certeza conhece Paul Anderson, mas mais pela obra de ficção científica e não pela fantasia, né? Na verdade, alguns desses autores que o Gygax menciona no apêndice N chegaram até aqui para nós, né? Em português, né, nessa coleção Argonauta, né? Mas um pouco mais, né, focado na parte de ficção científica, que era o foco, né, dessa coleção Argonauta, né? Mas então, por exemplo, né, só para nós termos uma ideia de como é que são essas histórias aí que o Gygax leu e se influenciou, né? 3 Corações, né, e 3 Leões, né? É um cara aí normal, assim, que é simplesmente transportado ali, né, para aquela um mundo medieval, né, de fantasia, né, que acaba envolvendo ali numa luta, né, entre as forças da ordem, do caos, né, e acaba enfrentando um monte de monstro, encontrando companheiros, se apaixonando, né, e lutando, né, por esse amor e tudo mais. Então, é esse tipo de história que a gente pode encontrar, né, nesses autores, né. Mas por que o paladino tá nesse livro aí? O cara vira um paladino? É quase isso, né? Pelos conceitos. Ou isso é spoiler? Não. Mas é mais pelos conceitos, né? Do caminho que ele segue e tudo mais, né? Então, tem ali essas referências, né? A classe do paladino, do clérigo, ela é indissociável indissociada da Europa medieval, né? O paladino é aquela questão dos pares do Carlos Magno, né? O clérigo são aquelas lendas de bispos porradeiros que tu tinha lá na Idade das Trevas, em que o bispo virava dono de terra, o bispo ia junto pro combate nas fronteiras lá do Império Carolíngio com os saxões, enfim, né? E também depois tem na Hammerhor, o Van Helsing, né? E outros.
Mas é daí, né? Então o cara vai pra uma Europa mítica lá. E mais ou menos tipo Caverna do Dragão. Os caras vão pra um mundo fantástico. Ah, Caverna do Dragão é outro mundo, né? Não é? Mas vão pra uma era inimaginável de aventuras, né? Mas daí o Caverna do Dragão já é próprio lore do D&D, né, cara? Já é lore do D&D, já é uma coisa autorreferenciada. Só fiz aqui pro pessoal entender essa questão desse conceito de transportado para um mundo mítico, que não é a coisa nova, não foi coisa que o Caverna do Dragão inventou, né? Esse negócio de transportado tem várias histórias, né? Isso aí é bem recorrente nessas histórias desses autores aí do listado no apêndice N. Inclusive o próprio John Carter, né? Que vai dormir numa caverna, aparece em Marte. O Pulp não tinha muita explicação sobre um monte de coisa. É um troço meio simples, louco, mas é muito divertido. O negócio era aventura, né? A preocupação dos caras era aventura, sangue, dar um entretenimento, sem minúcias, sem, né, muito detalhe. Meio. Tem também nessa mesma temática, né? Tem do L. Spreng de Camp, né? Uma história de um cara, um arqueólogo, né? Que estava visitando Roma e é simplesmente transportado para Roma antiga lá e acaba tendo que sobreviver. A Luz e as Trevas, né? Isso, é. Eu tenho esse aí. Eu tenho esse aí. Daí, esse foi lançado na Argonauta, né? Foi. Autor, né? Não seria bem uma ficção científica de fato, né? Também uma fantasia, mas tem ali, né? Tem umas outras também situações dessas. Né? No Argonauta tinha muito Sword and Planet, né? Também é. Que é quando tinha essas... Que era subsumida a fantasia e a ficção, não tinha essa... Isso aí dá um tema para um podcast, essa questão da separação do que é ficção científica com fantasia. Mas tem polêmica envolvida nisso aí, tem... Que a gente não quer entrar, né? Mas não tinha esses limites, né? Sim. Os autores, eles trabalhavam de forma livre, sem se preocupar, vou fazer isso, vou fazer aquele outro, né? Só um adendo para o pessoal entender, por exemplo, um exemplo mais moderno dessa mistura que o Art mencionou, Guerra nas Estrelas. Se tu olhar o primeiro filme original, lá da década de 70, né? Sim, sim. É pura mistura de fantasia com ficção científica. Os personagens ali, o Han Solo, principalmente, aquele patife dos pulps, né? Uhum. Porque uma coisa que a gente não falou aqui, porque a gente não... Mas agora me ocorreu. Uma coisa que separa a alta fantasia da espada e feitiçaria, né? Ou da pulp fantasy. É essa questão da ambiguidade moral do protagonista, né? Sim. Em que ali a preocupação é muito mais em um elemento que vai mover a aventura do que propriamente fazer reflexões sobre os desafios morais da realidade, né? É mais uma coisa assim, o cara faz o que precisa fazer para a aventura continuar, né? Então, sem muita preocupação com virtudes e tudo mais, né? Sim, é mais ouro, mulheres... Ouro e glória, ouro né? E glória. Ouro e glória. Então, pessoal, não sei se alguém quer falar mais alguma coisa ou se a gente pode, então, fazer um apanhado de o que a gente vai fazer aqui no Mirificast. Aliás, tem uma coisa importantíssima, cara, que a gente... Era a primeira coisa que tinha que ter sido falada. Por que Mirificast? Charles, o que é Mirificast? Por que Mirificast? Que diabo de nome é esse aí? Isso é um nome que o pessoal só vai descobrir se continuar nos acompanhando. Tu não vai falar hoje de onde surgiu esse nome? Não, tem que ter um mistério. Então vamos deixar um mistério e uma chamada para o pessoal nos acompanhar, que no próximo episódio a gente vai ter então a introdução ao mundo do Lovecraft, ao próprio autor do Lovecraft, e fazer conexões desses contos que vão ser lidos com o Dungeons and Dragons. Vamos anunciar já quais vão ser esses contos. O pessoal inscrever agora, porque se a gente diz qual que a gente vai comentar aqui, o cara já inscreve. Sempre, o pessoal já ia acompanhando, né? A gente vai focar no conto de Dagon e do Chamado do Cthulhu. Por que esses dois contos, Charles? Dagon porque foi o primeiro conto que foi publicado. E conforme a gente vai ler e depois discutir a respeito, a gente vai ver que eles têm muitas semelhanças, são muito relacionados, o Chamado do Cthulhu e o Dagon. Legal. Pessoal, então eu acho que é isso aí. Vamos encerrar por aqui. Agradecendo aqueles que estão nos vendo, escutando. Pedir para se inscreverem aqui no canal. A gente vai... Acho que à medida que a gente vai avançar, os episódios vai melhorar. Foi muito legal bater papo com vocês aqui hoje. A gente fazia isso antes sem gravar, sem comunicar para outras pessoas, né? Então, e agora vamos fazer isso aí para todo mundo acompanhar. Aproveitando a todos que estão nos assistindo, o C, curta, comente e compartilhe. Não esqueçam isso. Então tá, agradeço aí pela audiência aí. Esperamos, né, se encontrar novamente aí nas próximas reuniões aí. Boa noite, então.
Boa noite. Boa noite, até a próxima, Weirdos. Boa noite, Weirdos.